Sejam bem-vindos a mais um estudo diário do Vem Segue. Meu nome é Vanderlei Claudiano, hoje é dia 18 de outubro, domingo. Que todos nós possamos ter um domingo abençoado, voltar os nossos corações ao Pai Celestial, lembrar aí do sacrifício de seu Filho Jesus Cristo, todos que puderem tomar o sacramento em memória aí do corpo e o sangue de Cristo, o que Ele fez por nós. Bom, então hoje eu vou compartilhar com vocês aqui o livro de Terceiro Nef, capítulo 20. Eu vou ler o versículo 1 e depois o versículo 10. O que está acontecendo aqui no versículo 1 é que o povo ele está em oração, orando ali ao Senhor, e o Senhor, Jesus Cristo, ele vai dar uma nova instrução, né, ao povo aqui. Então, aqui no versículo 1 diz assim: E aconteceu que ele ordenou à multidão e também a seus discípulos que cessassem de orar, e ordenou que não cessassem de orar em seu coração. Então estavam todos orando ali, ele ordenou que eles não orassem naquele momento, mas que orassem em seu coração. E nos versículos seguintes aqui, Jesus Cristo ele ministra ali o sacramento entre o povo, né? Então é uma dica para nós também quando nós estivermos tomando o sacramento, né? Na hora do hino, na hora que o sacramento estiver passando, que nós possamos manter uma oração em nosso coração, uma oração em agradecimento, né? Nossos pensamentos de gratidão a Deus, tudo isso é uma oração. Lembro que em Doutrina e Convênio, na seção 25, uma revelação dada a Emma Smith, né, como a mulher eleita ali, o Senhor lhe pede para que Emma Smith ela coloque hinos, né, fala sobre hinos, que ela componha hinos para a igreja, para que nós possamos louvar ao Senhor. E nessa revelação de Doutrina e Convênio, na seção 25, no versículo 12, olha o que o Senhor revela aqui. Ele diz assim: Porque a minha alma se deleita com o canto do coração. Sim, o canto dos justos é uma prece a mim, e será respondida com uma bênção sobre suas cabeças. Então até mesmo nós cantarmos o hino é uma oração ao Pai Celestial, nossos pensamentos, sentimento de gratidão, tudo isso pode ser uma oração. Mas também ainda assim é necessário que nós nos fechemos em nossos aposentos, em nossos lugares secretos, um lugar reservado, e abramos, né, nossa alma a Deus. Bom, eu vou ler aqui o versículo 10 aqui. Então, conforme eu falou, Jesus Cristo ministrou o sacramento entre eles, e logo após ele ministrar, o que aconteceu aqui no versículo 10. E aconteceu que depois de todos terem dado glórias a Jesus, e disse-lhe: Eis que agora cumpro o mandamento do Pai, e ele me deu, e concernente a este povo, que é um remanescente da casa de Israel. A palavra que me chamou a atenção aqui é porque Jesus Cristo ele é perfeito, né? Ele, inclusive, após a sua ressurreição, ele tinha um corpo perfeito, imortal, né? Ressurreto, né? Então, até fiz essa comparação outras vezes, né? com Mateus 5,48, quando Jesus Cristo diz lá em Jerusalém: Sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Né? Então ele estava pedindo para que todos sejam perfeitos como o Pai Celestial ele é perfeito. E ele não se incluiu ali no meio, né? no requisito aqui, porque ele tinha um corpo mortal ainda, o corpo dele não era perfeito. Porém, lá em 3 Nef 12,48, ele fala já diferente, ele diz assim: Portanto quisera que fosses perfeito, assim como eu e como vosso Pai que está no céu é perfeito. Então, após a ressurreição, Jesus Cristo ele se torna perfeito, assim como o Pai. O Pai Celestial ele tem um corpo ressurreto, né? E Jesus Cristo ele também tem esse corpo ressurreto após a sua ressurreição. Então, eles são um, né? Eles têm a mesma igualdade ali. E o que nós podemos aprender com isso? Né? Voltando para o versículo que eu compartilhei aqui. Jesus Cristo disse que nesse momento ele estava cumprindo o mandamento que o Pai Celestial deu que ele fizesse ali entre os nefitas, tá bom? Então, o que acontece? A gente pode ver na sessão da semana passada, na designação, que Jesus Cristo ele se afastava, né, do povo, ele orava, ele se prostrava e orava ao Pai Celestial. O que isso significa? Que a oração para nós não deve ser uma tarefa árdua, né? Não deve ser algo que a gente pensa assim: eu vou ficar fazendo oração para mim ser salvo, ou começar o dia assim: se eu não fazer oração é como se não começasse o dia para mim. Fiz a oração, fiz oração, então agora eu posso fazer as outras coisas. A oração não é algo que você tem que se livrar, né, como uma tarefa. Veja que Jesus Cristo,
na designação da semana passada, ele se afastou ali, ele orou pelo menos ali umas 3 vezes ao Pai Celestial, ou seja, ele estava em comunhão com o Pai Celestial, ele desejava conversar com o Pai Celestial. Não é porque ele já havia ressuscitado e ele era perfeito agora que ele não tinha essa comunicação. Então nós devemos ter essa mesma mentalidade, né? Que nós devemos orar não por obrigação para começar o dia ou coisa assim, né? Falar, eu tenho que fazer pelo menos 3 orações por dia. Não, devemos estar em constante, nós devemos sempre querer falar com o Pai Celestial, já acordar com aquele coração agradecido a Deus e depois fazer a oração também. Então, veja como as coisas acontecem. E mesmo depois de ressuscitado, né, Jesus Cristo ele sendo perfeito, nós observamos aqui que ele estava indo cumprir uma designação do Pai. Ou seja, nós também devemos pensar sobre isso, sobre os mandamentos, né? Ainda assim, depois dessa vida, nós vamos querer ser obediente ao Pai Celestial que Ele nos pedir. Não é algo que a gente possa pensar assim, eu vou guardar os mandamentos nessa vida aqui, é difícil, mas depois eu vou ser salvo e vou estar livre dos mandamentos. Não, a vontade do Pai é a vontade de Jesus Cristo. E a vontade de Deus deve ser a nossa vontade também. Nós devemos se entregar aí a oração, a nossa comunicação com Ele e guardar os mandamentos dele. Tá bom? Então eu queria chamar a atenção nessas duas coisas aqui nesse versículo. Bom, eu quero compartilhar aqui também, falando sobre a semana passada, em que Jesus Cristo, ele não somente obedeceu ao Pai, né? Porque ele tinha uma designação para cumprir, ele tinha alguns mandamentos que vinha ensinar algumas coisas aos nefitas. Mas quando ele chegou aqui, perceba que ele é o nosso exemplo perfeito. Além de ele ser perfeito, ele é o exemplo perfeito, né? Ele tinha algo para cumprir e ao chegar aqui, ao invés de despejar as informações ao povo, não, ele percebeu que o povo era fraco e que não estava entendendo as suas palavras. Então naquele momento, ele para e fala, né? Eu percebo que sois fracos, não podes compreender todas as palavras que o Pai me ordenou que vos dissesse nesse momento. Então, eu peço para que vocês voltem para suas casas, orem ao Pai, para que possam entender as palavras que foram ditas e também para preparar a mente, porque amanhã eu voltarei novamente e vos ensinarei mais. Então percebemos que nesse momento ele para de ensinar e chama ali as criancinhas, chama os doentes, começa a abençoar, continua ministrando ali de acordo com a necessidade. Então Jesus Cristo ele é o exemplo perfeito. Nós podemos fazer isso com as famílias que nós ministramos, pessoas que nós gostamos. Realmente prestar atenção qual é a necessidade que ela tem, né? E guardar os mandamentos de Deus, ou seja, você tem uma família que você tem que cuidar, você tem que ministrar essa família, que você possa fazer da melhor maneira possível. Bom, então adaptar, cara, tem que cuidar, né? Será que é só mandar uma mensagem uma vez por mês ou coisa assim? Não, realmente se importar com essa família. Então a designação do Vem Segue que eu quis compartilhar hoje foi essa, 3º Nef, capítulo 20, o versículo 1 que fala da oração, né? E também o versículo 10 que fala sobre que Jesus Cristo ele estava cumprindo os mandamentos do Pai. E ele foi além ali, né? Ele pegou depois ensinou Isaías, passou outras escrituras de Malaquias que o povo não tinha. Então podemos ver Jesus Cristo cuidando do povo ali. E é isso que nós devemos fazer. Então a mensagem que eu quero que fique clara hoje é que Jesus Cristo, mesmo sendo perfeito, e ainda assim ele ia lá e orava ao Pai, queria ter essa comunhão com o Pai, essa sintonia. E é isso que nós devemos ter em nossa vida, essa oração, sempre agradecendo ao Pai, sempre orando, queremos estar em constante comunicação com Ele. E guardar os mandamentos que não sejam uma tarefa, mas sim algo prazeroso para nós, fazer a vontade de Deus. Eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.